Então vamos lá, né? É. Vamos Vamos lá, ver Rosa. as atividades do COAP, né, do comitê dentro da sociedade. Não é Nossa. também? É isso É, também? e isso é É do- bacana que a Rosa falou, né? Porque esse trabalho da comunidade cultura, precisamos falar sobre, né? É um tema importante, porque a gente traz questões da do atualidade. nosso cotidiano, da comunidade, o óbvio que precisa de ser falado, aquilo que a gente às vezes não dá conta, né, de estar perto. E nós fizemos uma parceria dessa vez, junto com o Lucas, que é o presidente, né, Lucas? Que é o diretor, na verdade, né, da Comunidade Cultura, e com a Coab, que é a Rosa, que é a presidente, né, a atual presidente da Coab Brasil, e que também é idealizadora desse projeto bacana, que é o grupo de atendimento clínico a mulheres e crianças vítimas de violência, tá? É um atendimento gratuito, que a Rosa vai explicar para nós, e essa parceria é o nosso primeiro trabalho em conjunto, tá? Nessa parceria bacana aí que nós fizemos com a comunidade cultura. E aí eu queria falar para vocês, né, que hoje nós vamos ter a Rosa, que ela é psicanalista, né, eh, da Psicanalista. Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, né, e pela IPA, né? É atual presidente do Comitê de Mulheres e Psicanálise, COAP Brasil. É, e, e esse espaço, né, que a Rosa hoje comanda, é um espaço que foi criado em 1998 pela IPA, um espaço dedicado a reflexões sobre o feminino, diversidades e os desafios contemporâneos. Ela que idealizou o atendimento clínico que chama GAC, né, do Comitê Coab, e criou esse grupo em 1921 e que oferece acolhimento e teleatendimento psicológico gratuito para mulheres e crianças vítimas de violência intrafamiliar. Esse projeto foi vencedor do Prêmio Internacional da IPA, né, na categoria Violência, por seu grande e importante impacto social, né? E hoje também a gente tem, como eu disse, a Luciana é uma querida nossa aqui da sociedade, né? Ela também é diretora, nossa diretora de divulgação, e ela é membro integrante do GAC, né? Da COAP. E hoje nós vamos trazer aí esse encontro gostoso, né? Para a gente poder falar de coisas importantes e óbvias. Então, Rosa, fica à vontade. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? É um prazer estar aí na sociedade. Considero a minha segunda sociedade, né? Trabalho com vocês há muito tempo e com muito prazer da gente dar início a um trabalho do Comitê de Mulheres e Psicanálise dentro da sociedade, né? Acho que é o primeiro trabalho, né? Eu vou trazer para vocês um vídeo que vai dar uma ideia do que é o comitê, tá? E de o que é um pouco do GAC. E depois a gente conversa, tá bom? Então, agradeço muito. Nós temos Luciana, tem a Fabrícia que entrou agora também, né, no GAC, já está com um caso clínico. A Luciana trabalha no GAC de criança e adolescente, né, e trabalha também num outro eixo que a gente abriu, que é mãe bebês, né? Ela está também, esse caso é um caso de mãe-bebê, né? E todo um trabalho da violência e um trabalho de intervenção muito precoce, né? Tá, então eu vou compartilhar com vocês, aí a gente começa a dar uma orientada, né? Senão é melhor. Aqui, ó, compartilhar. Essa imagem linda, né? Essa imagem linda, nós demos como título, né? Uma luz na escuridão, a clínica do atendimento emergencial do GAC.
trabalhando a questão do trauma, a questão da transmissão transgeracional, tá? E a violência. Então, são nesses três eixos que a gente vai conversar hoje. Então, vou passar agora um vídeo para vocês sobre o nascimento do comitê e um pouco do desenvolvimento. E por que que a gente também pensou em fazer um grupo de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, vamos lá. Aqui, ó. Bem-vindos ao Comitê Mulheres e Psicanálise. Somos parte de um dos comitês da Associação Psicanalística Internacional, a IPA, criado em 1998, na gestão de Otto Kimberg. E como chair do Comitê de Mulheres e Psicanálise, Joan Rafael Leff, para rever as teorias psicanalíticas sobre a mulher, o feminino e a feminilidade, levando em conta sua inserção na cultura e na sociedade, sendo assim chamado de Comitê de Mulheres e Psicanálise. Em 2001, o comitê ampliou o estudo ao masculino e à masculinidade, considerando a bissexualidade constitucional e psíquica. A atual representante do COAP, junto à IPA, é Maria Conceição Tavares de Almeida. O COAP possui ainda representantes na Europa, na América do Norte, na Ásia, Pacífico, na América Latina e no Brasil. O COAP Brasil foi criado em 1999 por estímulos de Alcira Marin Arzage e Teresa Haudenschild. Desde então, o comitê tem se dedicado a promover um amplo debate dos temas relacionados à sexualidade, gênero, parentalidade, reprodução assistida e outros, junto ao meio psicanalítico e à comunidade em geral. O COAP também está presente nas sociedades e nos grupos psicanalíticos, bem como nos núcleos. Durante a pandemia, o COAP se expandiu e criou o estudo sistemático sobre a violência contra a mulher, que crescia no período do isolamento. Falando em violência, a violência de gênero é um problema global. No Brasil, ela impacta diariamente milhares de mulheres e está enraizada em nossa cultura e sociedade. Infelizmente, o ciclo da violência doméstica se repete para muitas mulheres, mesmo após reconciliações. As consequências podem ser fatais e isso requer intervenções eficazes. Entre 2012 e 2023, as taxas de feminicídio variaram nas regiões brasileiras, mas o Nordeste e o Sudeste se destacaram pelos índices mais altos, refletindo raízes históricas e culturais profundas do problema. Esses registros mostram ainda que milhares de mulheres enfrentam violência letal em seus próprios lares ou em outros ambientes. Mas a violência de gênero não se limita à morte. Ela inclui também abusos físicos, morais, sexuais e patrimoniais. A Lei Maria da Penha define claramente essas categorias e os mecanismos. Bem-vindo. Ai, desculpe. Foi sem querer. Ai. Bem-vindos ao Comitê Tá, Mulheres e peraí. Psicanálise, que crescia no período do isolamento. Esses registros mostram ainda que milhares de mulheres enfrentam violência letal em seus próprios lares ou em outros ambientes. Mas a violência de gênero não se limita à morte. Ai. Tá difícil falar sobre isso. Ai, que talvez. Gente, Bem-vindos ao Comitê Mulheres e Psicanálise.
sexuais e patrimoniais. A Lei Maria da Penha define claramente essas categorias e os mecanismos de proteção das vítimas. Existe ainda uma face racial na violência de gênero. Em 2022, o percentual de mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar foi maior entre mulheres negras, mas as denúncias e a procura por atendimento partiram, em maioria, de mulheres brancas. O Brasil tem avançado na conquista dos direitos das mulheres ao longo dos anos, em busca de igualdade de gênero e proteção feminina. Foi criado o Grupo de Atendimento Clínico, o GAC, em 2021, para o atendimento gratuito e emergencial às mulheres vítimas de violência. Esse projeto foi premiado em 2025 pela IPA, na Comunidade no Mundo, com o primeiro lugar no quesito violência. Este projeto surgiu da urgência de oferecer acolhimento onde há silêncio, e escuta onde há gritos abafados. Trabalhar com a violência que atravessa os lares exige coragem, ética e compromisso. E exige um grupo sustentado pela transferência e pela solidariedade que possa se lançar no campo da emergência psíquica sem sucumbir ao desamparo que ela impõe. A psicanálise tem muito a contribuir com o social pela via da transformação subjetiva, possível nas situações em que tudo parecia ruim. Esse prêmio não é apenas nosso. Ele é de cada mulher que encontrou em nosso dispositivo GAC uma chance de dizer o indizível, e de cada profissional que sustentou a escuta em meio ao desespero. Nos faz sentir mais convocados a continuar criar presenças como os vagalumes nas noites escuras. Obrigada. Esse é o grupo, né? O grupo cresceu, né? E nós temos colegas do Brasil todo, né? Entre membros de sociedade e analista em informação. Né? Luciana está aqui, né, Luciana? Fabrício ainda entrou há pouco. Então, o que não pode ser pensado insiste em retornar como ato ou como catástrofe psíquica. Eu acho essa ideia importantíssima, né? Que nada na mente escapa, né? Mas a gente vai ver que nas situações traumáticas, muitas vezes, pelo impacto do trauma, não existe representação, né? Precisa haver um trabalho para que essa angústia seja simbolizada. Então, o trabalho que eu fiz, eu vou começar a ler e depois eu vou, só para me guiar. A clínica contemporânea tem se confrontado cada vez mais com manifestações de sofrimento psíquico que ultrapassam os quadros estruturados das neuroses clássicas e colocam em xeque os limites da escuta analítica tradicional. Entre os fenômenos desafiadores, destacam-se as marcas deixadas pela intolerância ao feminino, expressas pela brutalidade misogênica, no silenciamento histórico e na exclusão social, que vai refletir, muitas vezes, na presença da violência intrafamiliar, que constitui uma das expressões mais profundas de ruptura dos vínculos humanos e da falência das funções de proteção e cuidado que sustenta a constituição psíquica. Quando a violência se instala no espaço familiar, ela não atinge apenas o indivíduo,
mas inscreve-se na trama das relações, atravessando gerações e produzindo marcas que frequentemente permanecem silenciadas, repetidas, ou transmitidas de forma inconsciente. Nesse cenário, o trauma deixa de ser um acontecimento social isolado para tornar-se um modo de organização da vida psíquica e dos laços familiares. Essa hostilidade, muitas vezes velada, aparece de forma sutil na linguagem do dia a dia ou, em ocasiões, manifestada pela concretude do ato e, muitas vezes, negada na família e banalizada na sociedade patriarcal e misogênica, prevalecendo então uma lógica de domínio, ataque, silenciamento e apagamento de quaisquer vestígio associado ao feminino, ao feminino relacionado à fragilidade, enquanto fragilidade e alteridade do outro. O ataque é a fragilidade e a alteridade do outro, como ser humano. A violência pode manifestar-se de forma direta ou indireta já na primeira infância, atingindo meninos e meninas em contextos familiares e sociais disfuncionais, marcada por situações disruptivas, intensas, difíceis de metabolizar pelo psiquismo em formação. Ao longo da vida, atravessamos experiências fundamentais para o crescimento psíquico, os chamados traumas constitutivos, que o Juan Tesoni coloca, ou censuras, como o Bion. No entanto, experiências disruptivas rompem o escudo protetor do aparelho psíquico e o excesso não metabolizado provoca falhas nos processos de transcrição e tradução psíquica. Nesses casos, sem transcrição, formam-se lacunas e áreas de apagamento mental. A carta 52 do Freud mostra que o trauma não é apenas um evento exterior, mas uma falha de tradução psíquica que impede a integração das vivências. Impressões sensoriais não ligadas a traços pré-existentes não se transformam em lembranças. Elas retornam pelo meio da compulsão à repetição, como sensações corporais ou alucinatórias, numa tentativa de reinscrição psíquica. Muitos autores o descrevem como a insistência do traumático. Essas são vivências clivadas que retornam também pela via da percepção e do corpo, constituindo uma memória corporal, a qual Juan Tesoni chamou de traços anêmicos, elementos não representados que escapam à simbolização e resistem à elaboração. Em situações extremas de violência, como nos contextos de violência doméstica ou de abusos reiterados, testemunhamos o colapso das defesas psíquicas. Nesses casos, não está em jogo apenas a violência em si, mas a reativação de traumas precoces que assumem um estatuto constitutivo na subjetividade do sujeito, carregando, muitas vezes, marcas não representadas, também transmitidas por gerações anteriores. Autores como Ferenc, Nicholas Abram, Maria Toró, René Caes, André Green, Jean Laplanche e outros constatam que o sofrimento psíquico pode ser transmitido entre gerações, não apenas pela educação ou pelos modelos identificatórios, mas por conteúdos traumáticos que não foram representados. Essas experiências permanecem encapsuladas como criptas psíquicas,
por meio do silêncio, segredo, atos, sintomas e repetições, reaparecendo em descendentes que nunca viveram diretamente o trauma original. Esses processos não podem ser compreendidos dissociados da cultura. Cada sociedade transmite juntamente com a sua, cada sociedade transmite juntamente com a sua história. A transmissão geracional ocorre, portanto, na interface entre a história familiar e o contexto sociocultural, fazendo do sujeito herdeiro não apenas uma genealogia psíquica, mas também uma memória familiar. Então, o funcionamento do GAC. Então, o trabalho também do GAC vai propor investigar as repercussões dessas experiências traumáticas no campo da transferência e da contra-transferência, especialmente quando essa violência se inscreve como traumas desestruturantes da subjetividade humana. Funcionando, peraí. Violência intrafamiliar, como eu já tinha colocado, constitui uma das expressões mais profundas dos vínculos humanos e da falência das funções de proteção, cuidado que sustenta a constituição humana. Inscreve-se na trama das relações, atravessando gerações e produzindo marcas, frequentemente permanecem silenciadas, repetidas ou transmitidas de forma inconsciente. O trauma deixa de ser o acontecimento, e torna-se um modo de orientação da vida psíquica dos familiares. Isso também já falei também, né? É. Então, eu vou depois trazer isso, que é essa pesquisa. A escuta analítica, nesse contexto, é convocada a acolher essas formas primitivas de sofrimento que retornam na compulsão à repetição, o funcionamento do GAC. Diante da violência endêmica e da cultura patriarcal que se ancora no silenciamento e na invisibilização da mulher, a criação de um espaço de atendimento é amplificar os ecos do silêncio e fazer surgir os vagalumes na escuridão. O funcionamento. Então, na realidade, o GAC surgiu na pandemia, com todas aquelas notícias, né, de violência e toda uma campanha, acho que no mundo inteiro, no sentido das mulheres que viviam presas dentro de casa, não podendo sair, de alguma forma informar a violência. Não sei se vocês se lembram, era uma mão, era ligar para a farmácia. Então, havia uma série de situações em que se tentava acolher essas mulheres. E o COAP Brasil, na época, eu assumi realmente em 2020, né? Começamos a usar o online, a gente usava esporadicamente. Então, na época, nós resolvemos estudar sobre isso, falar, quer dizer, denunciar, né? Dar voz a essas mulheres. Então, nós realizamos 7 encontros, né? Em que a gente chamou vários colegas que trabalhavam trabalhavam com isso, psicanalistas, tanto do Brasil quanto da América, dentro da América Latina. E depois disso, nós, delegados, psicólogas, delegados que trabalhavam em Ministério Público. Então, foi importante, mas surgiu também uma certa aflição, né? Não basta só estudar e discutir, você precisa fazer alguma coisa, né? E principalmente a gente que é de um comitê do COAP, que ele foi criado em 1998 justamente para rever
as teorias ligadas ao feminino, né? E ao feminino, depois a gente incluiu, 2 anos depois, que a gente não pode falar do feminino isolado do masculino, a gente incluiu também o estudo da masculinidade. E aí, na época também, a gente não usava muito o WhatsApp, então, mas se criou um grupo do Coap no WhatsApp, e daí nós começamos a fazer um movimento, né? E nós resolvemos fazer um grupo de atendimento. Então, uma mensagem foi lançada entre os colegas e muita gente aderiu. E em agosto de 2021, a gente iniciou as parcerias. Temos 4 parcerias no momento, mais 2 em processo. Porque nós tínhamos contato com o Ministério Público, e eles também, o Rio de Janeiro, que é uma das colegas, pediu para poder encaminhar, porque estava tudo fechado. Então, a gente resolveu receber essas pacientes, quer dizer, com o CIAN do Rio de Janeiro, foi a nossa primeira parceria que a gente foi recebendo as mulheres ainda vivendo a situação de violência, né? Depois disso, surgiram também muitas crianças, muitas crianças abusadas, né? Incesto. E aí a gente, como criança e adolescente, o trabalho analítico é diferente, né? Então, vamos dizer, as recomendações são as mesmas, mas o trabalho em si é diferente. Então, a gente montou o GAC 2, que é dedicado a crianças e adolescentes. Isso já tem 2 anos de funcionamento, né? Agora a gente montou, como também andando, em função da demanda que a gente vai recebendo, a gente vai criando outros espaços. E agora a gente está recebendo mães, né? Mães que viveram a violência, né? E com os bebês. Então, e também a Luciana vai apresentar um caso desse grupo, desse terceiro GAC, que é um atendimento às mães e aos bebês. E aí eu resolvi, depois eu passo para isso, né? Esse final de semana eu comecei a estudar um pouco sobre os efeitos do estresse materno, da violência que as mulheres vivem no feto, né? Porque aumenta o cortisona, aumenta a intensidade e o bebê está se formando. Então, eu peguei um trabalho de, de uma de uma pessoa que é argentina, que morou no Brasil, né, de um neurocientista. Depois eu passo para vocês algumas ideias que ele tem a respeito. Então, nós tivemos, então, como parceiro Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Mato Grosso do Sul. Agora em contato com Recife, né, e um outro do Rio de Janeiro. A primeira coisa que a gente faz eles mandam um memorando, porque como é que é isso, né? Recebemos também pessoas, amigas, né, que têm algum caso que, que nos encaminha, né? Mas na maioria dos casos vem através, nós estamos agora, a maior demanda nossa é de Goiânia e Mato Grosso do Sul. Eles mandam memorando, são pacientes que já têm um processo, muitas vezes com medida protetiva, que o Centro, né, de Psicologia dos Ministérios trabalham, e quando eles acham e quando a mulher aceita, eles nos encaminham. Então, a gente faz uma triagem, né, e depois vê, tem um questionário, uma triagem, e a gente vê para qual grupo vai e qual é a pessoa que vai pegar. O funcionamento também, né?
tem essa triagem, tem o atendimento clínico, tem o registro e as discussões semanais supervisionadas em grupo. Porque o funcionamento, porque, não sei se vocês me conhecem, né? Eu sou apaixonada pela observação de bebês pelo método Sterbic. E no método Sterbic nós temos três momentos, que é a observação, que é o registro e a discussão. Esse modelo foi criado para também a discussões clínicas, para poder ajudar, vamos dizer, é, as pessoas a lidar com os impactos emocionais que acarreta determinadas situações. Então, na realidade, você frente a uma situação muito grave, né, você fica mobilizado. Então, qual é o lugar, né? E isso que eu comecei a expliquei também, né? Porque o trauma, ele muitas vezes ele não é representado, ele é vivido no corpo. E nós, analistas, recebemos essa vivência, né? E fica, às vezes, difícil traduzir. Na medida que a gente escreve e discute no grupo, isso passa a ter algum sentido, né? Então, para mim, é fundamental, quando as pessoas entram, participar desse grupo, porque é o momento em que o impacto que você recebe, você consegue traduzir em linguagem, em um aspecto simbólico, né? Então é isso, atento à reverberação cultural na mente do analista, né? O GAC, né, propicia a supervisão semanal e o estudo teórico. Nós temos também grupos de estudando teoricamente e técnico, né, que se tornam essenciais para preservar a capacidade da escuta analítica. Que se você fica contaminado, você atua, né? Então, foi isso uma brincadeira, né? Não existe um analista continente sem o olhar de um grupo que o sustente. Antes da vinheta às clínicas, deixa eu ver o que eu coloquei. Eu vou colocar isso, mas eu vou ler mais alguma coisinha que eu preparei, que nem tudo eu coloquei aqui, né? Então, nesse contexto clínico, né, intersubjetivo, é fundamental ao analista a atenção à semiótica do figurável do paciente. Quer dizer, ficar atento ao tom, ao ritmo, à voz, que essa é a via de acesso ao não representado e não vivido. Perdi um pouquinho, peraí. Eu não sei. Então, deixa eu ver mesmo. É. E nós vamos, no nosso próximo GAC 4 vai ser o GAC dedicado aos homens, né? A tanto as vítimas quanto os agressores, que nós temos recebido ó, alguns homens, né? E nós já conversamos com nossos parceiros, eles estão loucos para que a gente comece. Mas eu acho que antes de começar um atendimento, a gente tem que dar uma estudada, tem que conversar, tem que afinar um pouco isso, né? Vai haver agora no COAP um evento sobre masculinidade, que foi um livro, a gente vai reeditar um livro que a gente escreveu sobre esses aspectos, né? Então, hum, esse suporte, né, a importância para a gente que eu dou à supervisão e à discussão clínica, porque é um suporte de traduzir o indispensável para lidar com a denegação da realidade provocada pela sociedade. Porque às vezes você também tenta negar. Ah, não, não é bem isso, né? Não, talvez não. é, ela, ela, é- ela, como a sociedade coloca, né?
não, ela que provocou, né? E as mensagens enigmáticas que tentam confundir cuidado com dominação, né? O GAC, mais do que oferecer um espaço de escuta, o GAC propõe a ser um dispositivo clínico capaz de fornecer como um terceiro continente para a transformação das experiências traumáticas que até então permaneciam sem representação psíquica. A metáfora, né, da luz na escuridão expressa precisamente essa função clínica. Esse trabalho, né, dialoga, nosso trabalho, nossos estudos, dialoga com Freud, Ferenc, Winnicott, Bion, Green, Laplanche, Tezzoni e Moshe Benacar, entre outros autores que tratam desse tema com o objetivo de ampliar a compreensão do trauma e da transmissão psíquica entre gerações e que se reatualiza no campo intersubjetivo da relação analítica, através da transferência, mobilizando contratransferencialmente aspectos conscientes e inconscientes do analista e demandando uma escuta ética, técnica e afetivamente implicada. Trata-se de uma clínica que demanda também uma flexibilidade do analista, como propôs Ferenczi, ao defender a técnica ativa para os casos de pacientes profundamente traumatizados. Se na clínica das neuroses os conflitos recalcados emergem via associação livre, na clínica do traumático nos deparamos com mecanismos arcaicos, cisão, negação, identificações projetivas maciças que expressam a fragmentação do eu e o colapso mental. Nesse cenário, a presença viva do analista é vital. Mente e corpo do profissional entram em cena para sustentar o silêncio, acolher a dor e funcionar como testemunha, abrindo caminhos para a construção de uma construção simbólica inicial. É nesse contexto que o GAC se insere como uma clínica a serviço da saúde mental. O alcance desse manejo se ilustra na clínica, né? Então, não sei, eu tenho dois casos independentes do caso e mais do caso da Luciana. Eu vou só relatar um que foi o caso que eu escrevi para o prêmio, tá? Carolina, jovem trans, atendida no GAC após sofrer estupro e ameaça de morte. Sob medida de segurança, ela precisou mudar de identidade, cidade e cortar todos os vínculos afetivos e sociais. Suas sessões, realizadas exclusivamente por áudio, eram seu único espaço possível de existência. O corpo tornou-se palco das emergências sensoriais. O vínculo inicial foi marcado por profundos silêncios que, na contratransferência, evocavam um vazio devastador. Contudo, a constância do espaço permitiu que o corpo desse lugar à palavra. Carolina pôde, afinal, relatar um sonho. Uma criança rastejava em direção a um jardim e parava à frente a um poço escuro, com muito medo de cair. O conteúdo onírico permitiu transcrever em imagens e palavras o abandono e o perigo de sua história primitiva. O impensável começava a ser simbolizado. Um outro atendimento do grupo, uma paciente manifestou em uma sessão um forte cheiro de queimado. Na mente da analista surgiu imediatamente a imagem de cadáveres. Posteriormente, a paciente associou o odor aos corpos executados por traficantes que ela via em sua infância.
O retorno, então, do clivado surgiu como uma sensação olfativa alucinatória, acolhida e traduzida pela mente da analista. Nesses contextos intersubjetivos, a atenção à semiótica do figurável, né, do paciente, o tom, o ritmo e a voz, torna-se essa viva via de acesso ao não representado. Daniela chegou ao GAC após vivenciar a violência física, psicológica e financeira durante a gestação. Essa história revela uma repetição silenciosa da a violência sofrida pela mãe biológica, que culminou em um abandono e retornou décadas depois com uma inquietante fidelidade na própria experiência da Daniela na gestação. Esse eu não vou contar mais, porque não vou dar o spoiler, não, que vai ser o trabalho que a Luciana vai apresentar. Então, considerações finais. André Grimm, ao introduzir a noção de negativo, demonstrou que o trauma não se expressa apenas pelo excesso, mas também pelo apagamento, criando verdadeiros desertos psíquicos. Entre o excesso e a falta, a memória traumática permanece não integrada, como um enigma dirigido ao outro que clama por tradução na acepção de Laplanche. A luz não elimina a existência do trauma, mas permite que aquilo que permanece invisível, indizível ou congelado possa ser reconhecido e ser reconhecido, nomeado e compartilhado. No encontro analítico, o testemunho implicado do analista oferece condições para que o sofrimento deixe de ser apenas repetição e encontre caminhos para a simbolização. Interrompendo, ainda que parcialmente, os circuitos da transmissão da violência entre gerações. É isso que é um dos objetivos do atendimento de crianças e adolescentes e dos atendimentos à mãe e bebês. Tentar, dentro do possível, romper através dessa compreensão do nosso atendimento, essa compulsão à repetição, né, entre gerações. Esse trabalho apresenta a experiência clínica do GAC como uma prática clínica comprometida com a reconstrução dos vínculos, articulando as contribuições da psicanálise contemporânea sobre trauma, transmissão geracional e transgeracional e os desafios impostos pela violência que atravessa a cultura. A oferecer escuta para que o silêncio, o vazio e o excesso se transformem em palavra e representação compartilhada. Mais do que acolher o sofrimento imediato, inauguramos a possibilidade de uma reinscrição subjetiva. Se o trauma demarca um antes devastador, o encontro analítico aposta no depois, que não precisa se manter mera repetição, mas um espaço de criação e de reconstrução. Como nos lembra a Lisade, mesmo em situações mais extremas, há sempre uma área preservada, por menor que seja, que se mantém a vida pulsando. Afinal, como escreveu Freud na Carta 52, as lembranças não permanecem imutáveis, mas são reescritas em diferentes épocas da vida. Ao iluminar as histórias marcadas pelo silêncio e pelo desamparo, o trabalho do GAC reafirma a potência transformadora da escuta psicanalítica como espaço de reconstrução da subjetividade e abertura para novas possibilidades de transmissão da vida. Então, então é isso, né? Então, então, tá aí.
Oi, Rosa. Nossa, excelente. Muito bonito esse trabalho. É. Mas é bonito e muito impactante também, né, Rosa? Olha a vivência, né, que vocês trazem, né? É muito Tem- duro. é, Temos atendidos nesses anos, nós estamos com 180 mulheres já, né? Sim, Então, a demanda só aumenta, né? é, a demanda aumenta, e vamos ver que essa abertura que vocês deram para nós apresentarmos o trabalho, que sirva também de levantar as questões, né? Que possa clarear, de ser uma luz na escuridão, né? Até Uhum. no SOS as mulheres, né? Sim, é uma Agora, esperança, né? Então, vamos lá. Luciana, poderia contribuir agora no com o caso seu dele, caso? Obrigada, Cris. Boa noite, gente. Rosa, primeiro, obrigada, tá, pelo convite de eu apresentar um fragmento dessa cliente, dessa paciente. E a experiência de trabalhar, eu estou no segundo ano que eu estou trabalhando com as pessoas, com as mulheres, né, vítimas de violência. E, de fato, hoje eu estava pensando qual palavra eu diria para vocês, a vivência que a gente fica. Eu falei, é um furacão, parece um furacão, porque você tem um curto, 12 sessões, de 12 a 14, essa que eu vou trazer hoje, no último grupo de supervisão, eu revelei que eu tinha de oito a 12 é que a gente 12. tem flexibilidade. Só que eu fiz, o que que eu fiz, gente? Quando eu estava contando as sessões, eu já estava na 13ª. Então eu falei, gente, estou na 13ª. E a mestra olhou para mim e falou, opa, então tem todo, lógico, né, a transferência, né, a sedução da paciente. Mas eu quero, antes de falar do caso, quando a Rosa estava explicando, né, que é muito denso, né, que é um furacão, porque você tem 12 sessões, eu estou na 13, né, vou acabar na 14ª. E é muito intenso, porque elas vêm, né, completamente sem, eu vou exagerar, quem me conhece já, eu sou exagerada às vezes para falar. Elas vêm como se nunca tivessem ouvido uma palavra, uma escuta, alguém de fato a ouvindo. Então é muito impactante o que acontece na sala de análise, porque é muita reação, é muita vida. E ontem uma colega, a gente estava falando sobre isso, ela falou assim: Nossa, me veio imagem de terras secas, né, Rosa? Como se fosse a terra muito árida, né? Aquela erosão, torrada, e de repente cai uma chuvinha, algumas gotas e molha, aquilo brota de repente. Então é muito impactante. E um outro ponto que tem me chamado muita atenção, quando a Rosa chamou para atender pessoas vítimas de abuso, eu comecei como uma pessoa vítima de abuso. Na minha fantasia, essa paciente ia chegar e ia falar só de abuso. Então eu ia destrinchar o abuso, se nesse caso foi sexual, que ela tinha vivido. E na verdade, eu atendi essa Acho que era moça, uma menina de 12 anos, né? Uma delas, né? ela foi abusada com 12, mas ela estava com 18, 19. E o que que aconteceu? Escrevi um trabalho depois pequeno, apresentei na Febrapes ano passado. O nome do trabalho era, olha o que que eu senti. Barulho demais para tão pouco. Que é o que a Rosa falou. Eu fui sim impregnada, eu fui tomada e eu como uma desmentida. Eu diminuí como se o que ela tivesse vivido não foi tanto assim. E aconteceu uma coisa fantástica, que quando eu falei com ela de alguma forma, você está fazendo barulho demais para tão pouco, né? Foi um momento na relação que ela ficou com muito ódio de mim. Isso já Sim, estava no final, a sessão acabou. Só que eu tive a sorte dessa moça ficar e voltar. Não só voltou, como ela trouxe o ódio dela e o que eu tinha todo, feito. né? Então eu repeti novamente, né, essa violência com ela. E foi muito bonito esse momento. Isso está tudo improvisado, tá, gente? A Rosa É. falou, lembrei disso. É, E foi posso também, posso, porque é isso que eu falei também, porque fica inconsciente, você não, você é impregnado pela cultura, né? Quando você vê, você já está agindo. Então a preocupação, por isso que a gente tem semanalmente, a gente tem esse grupo, né? Na realidade, a gente tem três grupos, um para cada eixo, né? Porque
vai se dando conta das nossas ações, senão a gente atua direto, a gente não. E acho que só isso, né? E mais uma coisa também é que a gente vê como essa terra seca, né? Ressecada que com gota de chuva, com esse olhar, né? Às vezes a pessoa vem, parece que está ressecada. E na medida dos encontros, ela parece florir. É muito bonito, e é muito gratificante para a gente, né? Então, Não, então, só para terminar, então ela trouxe o ódio, eu suportei esse ódio, eu banquei na transferência, eu falei, e isso foi muito revelador para ela, porque ela tinha vivido pela primeira vez na vida dela, essa é a minha compreensão, alguém ter ouvido e pedido desculpa para ela. Então, é muito impactante. Então, é só esse exemplo, agora deixa eu ir para o caso aqui. é, Que eu vou fazer? Eu não vou falar nada sobre a história dela, eu vou pegar ela, eu estou na 13ª sessão com ela, então a semana que vem é a última. Eu vou pegar um pequeno trecho da terceira sessão e um pequeno trecho da última sessão. E vocês vão ouvindo e vendo por que eu pensei nisso, que eu falei, Rosa, eu vou fazer um pedaço dessas duas sessões, porque a gente vê a psicanálise como ela é aplicada como qualquer outro atendimento, né? De anos, de 5 anos, de um ano, de 12 sessões. E a gente vê a potência da nossa psicanálise. Então, acho isso importante para vocês verem a transferência acontecendo. Então, vamos lá. Terceira sessão. Eu pego a minha parte quando eu falo. As críticas das pessoas por você ser adotada, vou chamá-la de Maria. As críticas das pessoas por você ser adotada te fizeram pensar em fazer diferente? Sim, o julgamento era sempre assim. Ah, filha adotiva, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe. Essa criança pode dar muito desgosto, pode engravidar cedo, pode ser qualquer tipo de pessoa. Eu cresci ouvindo isso. As pessoas sempre me julgavam, inclusive na família do meu pai adotivo, tinha uma madrinha que eu pedia a bênção para ela e ela nunca me respondia, Deus te abençoe. Ela simplesmente me olhava com desprezo e quando dizia algo como oi. E depois, quando comecei meu primeiro namoro, o marido dela falou para o meu pai: daqui uns dias você já vai estar com o netinho no colo. Eu tinha acabado de começar a namorar. Aquilo entrou na minha cabeça. Essas coisas sempre me motivaram a fazer justamente o contrário do que esperavam de mim. E ela dá uma gargalhada. Isso no grupo de supervisão também, nesse grupo que a gente discute, eu trouxe a gargalhada. Quando a Rosa estava explicando da questão semiótica, começou a me pegar essa gargalhada. Então, quando ela tinha uma vitória, algum triunfo, ela contando, ela fazia. E era uma risada que aquilo começou a me incomodar. A minha compreensão começou muito mais pela gargalhada. Então ela fala, fazer justamente o contrário do que esperavam de mim. Eu pergunto, o que seria fazer o contrário? Por exemplo, quando decidi fazer a faculdade, ninguém me apoiava. Minha madrinha dizia: você não merece ter faculdade, devia ser igual sua mãe, limpar o chão dos outros. Quando eu estava estudando, falavam: a Maria vai se formar para sustentar macho, nem vai conseguir se formar, ou então ela nunca vai ser alguém. Eu guardei tudo isso. Então pensei: vou fazer esse povo engolir tudo que fala. Então aqui a gente já tem uma reação. Algo de onipotência foi a defesa maior dessa moça. Me formei, consegui um bom trabalho, comprei minha casa. Eles nunca imaginaram isso de mim. Eu. Quanto mais diziam então que você seria um fracasso, mais força estudava para provar o contrário. Exatamente. É muito bonitinho que ela sempre fala assim: exatamente, isto mesmo. O jogo virou. Eu lembro que desde meus 15 anos dizia para minha avó, a avó dela foi a referência que ela traz de afetiva, a avó materna. Vó, meu sonho é ter a minha casa e ser mãe. Minha mãe me machucava muito. Ela dizia coisas horríveis à mãe adotiva. Chegou a dizer que havia se arrependido de me adotar. Eu tinha 17 anos quando respondi para ela: talvez Deus não tenha te dado um filho, porque viu que você não seria capaz de amar.
Eu guardava muita coisa. Foi uma convivência muito difícil com a minha mãe. Ela sempre acreditava mais no que os outros falavam do que em mim. Então, eu estou falando não do que essa moça que pediu medida protetiva e foi na casa da mulher brasileira com seus 26 anos e chegou até nós. Eu estou pegando a história dela, tá? Porque às vezes a gente, como eu falei, quando eu comecei, eu ficava muito fixada pensando só o que que ela ia trazer da violência. E eu não considerava que essa pessoa tinha uma história, tinha, né, toda uma construção psíquica. Aí ela fala, eu falo, desde pequena parece que você tem opinião própria. Enquanto muitas pessoas simplesmente seguem o que os outros dizem, você sempre foi o contrário. Sempre. Desde criança eu era muito determinada. Quando eu tinha 6 anos, uma prima tentou me sufocar com o travesseiro. Ela tinha 9. Só não conseguiu porque a avó dela entrou no quarto e a encontrou em cima de mim. Contei chorando para minha mãe e ela não acreditou. E nessa sessão, ela começa a falar, eu ouvi ela falando em duas, três, quatro vezes um pouco da palavra intrusa, o sentimento de ser intrusa. Você falou várias vezes na sessão, a intrusa. Você se sente como alguém que sempre está onde não deveria estar? Sua mãe biológica engravidou e o companheiro dela disse, ou eu ou ela. Então agora vem a historinha. Quando a mãe biológica estava grávida, ela estava com outro companheiro. Não era o pai biológico. Então estava com outro companheiro. O companheiro fala para essa mãe biológica: ou o bebê ou eu. E a mãe escolheu o companheiro, essa é a história que eu estou trazendo, né? Que ela diz. Ou o companheiro ou eu. Então disseram a ela que escolheu o companheiro e ela foi adotada assim que nasceu na maternidade por essa mãe atual. E aí eu faço essa associação na hora. Sua mãe biológica engravidou e o companheiro dela disse: ou ela ou eu. Parece que você cresceu carregando esse lugar da intrusa, que é o que a Rosa já trouxe da questão, né? Desde a gravidez e desde até a concepção, o que que vai se passando de geração a geração. E esta mãe sofreu também, que ela já trouxe essa história, uma violência doméstica. Parece que você cresceu carregando esse lugar da intrusa e também a adotada, aquela que incomoda. E ao mesmo tempo nasceu com uma força enorme. Enquanto todos jogavam lenha na fogueira, você dizia: vou mostrar para o que eu vim. Então, de novo, essa algo narcísico em que ela realmente, um dos dois tem que vencer. Então, a gente já vê que não é uma relação com vínculo real. É algo que um fica menos e o outro fica mais. É exatamente isso. Quando minha filha nasceu, minha prima olhou para a roupa da bebê e disse: a gente sabe que você não sabe se vestir, mas pelo amor de Deus, não veste a Ana mal. Desde pequena eu escutava que eu não sabia me vestir. Era mais uma forma de me diminuir. Tenho síndrome dos ovários policístico desde 9 anos. Comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. Meu corpo mudou rapidamente. Passei a ouvir comentários como: olha como está gorda, você precisa se cuidar. Nunca era suficiente. Sempre tentavam me diminuir. E você acha que quando engravidou, seu companheiro também entrou nesse lugar de querer diminuir você? Sim, ele começou a me diminuir quando soube que eu estava grávida. Mudou seu comportamento, virou outro homem. Aí ela se enche de luz, ela fica completamente enorme, fala da gravidez. Minha gravidez foi maravilhosa. Eu emagreci 12 quilos para conseguir engravidar. Meu cabelo ficou lindo, eu me sentia tão bonita, fazia tudo corretamente. Mesmo sem dinheiro, dava um jeito de comprar vitaminas e fazer o tratamento. Quando comecei a questionar por que ele passava mais tempo no celular do que comigo, ele dizia: não me enche o saco, você está muito manhosa e chata. Enquanto isso, eu passava horas e horas conversando com a minha barriga. Para mim, existíamos apenas eu e a bebê. E na história da sua mãe biológica, eu falo, a sua mãe escolheu o companheiro e perdeu o bebê. E parece que na sua história aconteceu o contrário. Você escolheu a sua filha e Tá sim? Ô Lu, o seu microfone. fiquei sem. Então, o que a Rosa comentou, né, que tem uma repetição geracional aqui,
Por mais que ela tenha escolhido a bebê e não o companheiro, a mãe teria feito o contrário, né? Escolheu o companheiro e não a bebê. Sim, quando ele disse, vamos separar, sai mais barato pagar pensão do que viver com você e essa menina. Eu respondi, o caminho, eu nunca tinha ouvido isso, o caminho do feio é por onde veio. Mandei embora, escolhi minha filha. E meu pai biológico é uma grande confusão. Cada um conta uma história. Mas isso nunca me afetou, porque meu verdadeiro pai foi meu pai adotivo. Ele me deu tudo: amor, carinho, presença. Tenho muitas lembranças boas dele. Desde muito nova, eu sempre tive esses dois sonhos: ter minha casa e ser mãe. Consegui os dois. E para terminar, ela fala: lembrei de outra situação. Quando eu tinha 5 É, é, Luciana, conta qual foi a queixa, por que que ela veio, só para situar um pouquinho, né? Tá, só terminar esse pedacinho. Tá. Lembrei de uma situação. Quando tinha 5 anos, dormi na casa da minha tia, perdi minha chupeta no escuro. Chamei minha tia, ela encontrou a chupeta, me deu 2 socos no peito e disse: toma a chupeta e dorme. Desde criança, fui percebendo que ninguém gostava de mim. E aí ela traz de novo, vem outra palavra que é intrusa, né, além da rejeitada, e aí eu vou e faço, né, uma interpretação dizendo, né, e você pode acabar esperando esse lugar em todos os relacionamentos. E sem perceber, pode até criar situações que acabam confirmando isso, que você é uma rejeitada e uma intrusa. Mas a verdade é que você tem a chance aqui de construir uma nova forma de se ver como alguém respeitada, bem-vinda e admirada. Então, essa moça, ela chegou, ela fez em dezembro, ela fez a medida protetiva com o marido, ela engravidou, os dois tinham uma relação de 2, 3 anos, ela engravida, faz um tratamento para engravidar, ele estava companheiro com ela, tudo ok. Quando engravida, a história que ela traz é essa, que ele mudou completamente e começa a agredi-la, começa a ofendê-la, começa a ameaçá-la. Então, dá 2 tapas nela e ela fala que imediatamente ela reagiu e deu 2 tapas nele também. Ela não segura, ela realmente enfrenta. Ela não é essa mulher submissa que a gente vê que foi violentada e ficou quieta. Ela vai, ela reage. E aí, como a casa era dela, ela estava pagando a casa dela, colocou ele para fora. Ele vai para fora e fala que não adiantava nem ela ir para denunciá-lo, porque ele tinha parentes policiais e quem ia se dar mal era ela. Ela fica quieta, passa a gravidez sozinha, fazendo dívidas e empréstimos para dar conta. E aí essas ameaças começaram. Ameaças começam e ela pede ajuda e ele ofende e ele fala sua caminha já está arrumada, muita agressão verbal. E ela vai segurando, segurando, até que um dia no hospital ela passa muito mal, começa a ficar hipertensa, uma gravidez de alto risco. Pronto, aí ela tem a bebê, só que num dia que ela vai pedir o dinheiro, aí teve uma ameaça muito forte, que ele falou que ele iria acabar com ela fica com medo. Ela vai e denuncia e a delegada na cidade fala que ela teria que imediatamente sair da cidade. Ela levou gravações, levou prints de mensagem, e ela muda, volta para a cidade da mãe, está morando com a mãe e com o pai, e é quando, depois da denúncia da medida protetiva, a Casa da Mulher Brasileira vai e encaminha para o GAC. Aí eles fazem a triagem e manda, né, para a pessoa responsável do nosso grupo, que é a Denise, e aí uma fala, eu tô disponível, eu quero, manda para mim essa paciente, e a gente começou o processo em janeiro. Acho que é isso, né? E aí, da última sessão, onde a gente está? A gente está nesse pedacinho aqui, ó. Ela fala, pequenininho, tá? Eu não quero ficar de intriga com ninguém. Isso foi semana passada. Não é intriga. Saber falar não é fazer intriga, Maria, mas falar de você. Mas falar de você sempre foi proibido. Falar de você é entrar no terreno proibido com explosivos. Então fica muito assustada, com medo. Quando precisa falar de você, se defender, você fala com um fuzil na mão. Quando eu chego no limite, eu falo em tom alto, eu grito. Igual com o João. A vizinha falou: Nossa, eu nunca te escutei falando tão alto.
Pela primeira vez, ela me viu falando alto. Eu vou guardando, guardando, na hora explode. Minha mãe sempre fala: entrou quente, saiu fervendo. E como era sua mãe para falar? Gritando. A diferença é que eu não xingo, igual ela fazia. Minha avó foi um amor, muito carinhosa. Ela me lapidou. Minha mãe, muito rude, rude. Nunca ia em festa de escola. No Dia das Mães, quem ia era minha avó. Se eu não entendia a tarefa, ela gritava, rasgava caderno, jogava livro na minha cara. E essa é uma cena que ela traz, que é o que ela está vivendo no trabalho dela. Então a gente vê o modelo de relacionamento, ela traz em várias situações que é o mesmo modelo foi construído com a história dela, dos pais e da mãe principalmente. Uma vez a minha mãe, para encapar o livro, o plástico escorregou. Ela pegou meu rosto com toda a força, esfregou no livro, esfregava, esfregava, rasgou a folha na minha cara. Eu falo, talvez sua mãe se sentisse muito insegura, não ia nas reuniões, e a mãe era prostituta. O pai casou com ela, tirou da vida promíscua e casou com ela. Talvez sua mãe se sentisse muito insegura, não ia nas reuniões por constrangimento e jogava na sua cara a sua competência. Ela se sentia menos. Você mesmo já disse isso. O que você está vivendo no trabalho pode ter tudo a ver com essa criança que não podia falhar, porque seria castigada, humilhada. Agora você está aprendendo a falar dos seus sentimentos aqui, como está fazendo comigo, e sem ninguém gritar. E a última fala. Tem horas que eu me estresso com a Ana, na fase da birra, e falo alto. Tenho muito medo de passar isso para ela. E pela primeira vez eu trouxe um pouco da reparação, um pouco dela poder introjetar, internalizar, pensar e também poder falhar, que ela para ela nunca pode falhar. Não tem problema se você altera, você é humana e falha. A diferença é a reparação. Depois você fala: filha, desculpa, mamãe estava nervosa. Sua mãe não fazia isso, ela não pedia desculpa. Por isso, você cresceu. Cresceu com esse pavor de errar, Maria. Se você erra, é como se fosse esfregar a cara no livro de novo. Mas você pode falhar. Todo mundo falha. É isso. Lu, obrigada. Nossa, que maravilha, assim, que sorte, hein? Ter você, ter encontrado o GAP, É né? muito tenso, gente, é muito. É todo Coisa. A gente bonito. fica arrepiada, assim, né? O que eu fiquei pensando, né, quando você ia relatando, quantas mulheres não têm, né, voz para pedir ajuda, para falar, né, essa subjetivação, né? Ou melhor, nem isso, né? Essa submissão que perde a subjetividade, né? E que sorte ela tem encontrado, né, esse trabalho que Rosa criou e que é uma oportunidade maravilhosa, né? É Eu a até Rosa, vou ler. a proposta da Rosa, gente, quem quiser tiver Nossa, interesse, não, eu a fico Rosa para a gente é uma inspiração. quanto aprende, né? Humaniza É. mais, né? É muito a psicanálise viva, muito, É, muito Ó, bonito. a Betânia, Maria Betânia, deixou escrito assim, Lu, ela parece sair do papel de intrusa quando expulsa o companheiro, mas a contrapartida da violência ainda permanece, né? É, Talvez assim ainda fica ali, né, essa marca da violência, que até vão dizer, a violência já estava lá desde pequena, né, gente? Desde a sim. violência, a violência já estava no fato até dela nascer, já estava ali, né, vivendo, e ela realmente reage, né, com vida, né? Nossa, fantástico. A gente discutiu, sabe, muito, né? Quer dizer, porque é Rosa. uma mulher forte, né? Ela tem, Sim, né, passou tantas coisas, né? E tem uma capacidade, aí, e e a talvez Lu, tenha né? dado, Bom que é, tem a Lu também. e Alguém. agora a Lu, né? A Lu Lu tá que aí, acolhe, traduz para ela, sim. né? Essa raiva, essa violência, algo disruptivo que acontece dentro dela. Mas independente disso, é uma mulher que é resiliente. Aí a gente estava pensando, vamos dizer, foi dada logo que nasceu,
eu pensei que o vínculo positivo que ela tem, estruturante, que ela conseguiu, foi com esse pai adotivo, que o pai era muito carinhoso. E essa avó A que salvou, né? adotiva, essa avó adotiva, porque senão, às vezes, por muito menos, sucumbe, né? Essas histórias nos dão uma experiência de vida impressionante, porque tem uma história tão complicada, né? Então, eu acho que o Freud tem razão, né? Você pode ressignificar, isso que eu trouxe na carta 52, né? Quer dizer, com o espaço, com a fala, você é capaz de modificar, mas ela tem isso, esse instinto de vida aí muito presente, né? Essa É, vontade de viver. Mas a preocupação é de repetir também, né? Com a bebê, porque também nós conversamos muito que o marido, num determinado momento, o marido topou, o marido tinha vendido o carro dele para poder ajudar ela a pagar as prestações. Por que que, de repente, houve uma mudança tão grande, uma violência tão grande? Uma hipótese que a gente teve no grupo é que ela mesma não. Porque ficar com ele, ela precisava é, reviver também essa aceitação da mãe. Quer dizer, ela opta não pelo marido, né, para a relação como relações duais, né? Ela opta por ficar com a filha, né? Nos chamou muita atenção isso, pelo retrato, pela história, que de repente ele vira um monstro, né? uhum. Atua, né? Ela atua nessa posição de escolha de ficar com a filha, né? Uma filha, e a nossa preocupação também, por isso que ela foi também para o grupo de intervenção, para Uhum. poder, porque forma uma simbiose, né? Não desgruda. Mas a menina, isso que a Luciana trouxe ontem a gente teve o nosso encontro discutindo esse caso, né? A menina tem, acho que começou a andar com 8 meses. Não é isso, Luciana? Ela tem o quê? Um ano e pouquinho. Ela está com E, as duas. e a gente sabe, quando a criança anda muito cedo, também é uma forma de se separar. Então, essa criança está buscando se separar, de caminhar, porque andar, engatinhar, é desgrudar um pouco desse vínculo, né? E esse vínculo é muito simbiótico, né? É o contrário, né? É o contrário do que a mãe fez com ela. Então ela É, está muito simbiótica com a menininha, não dorme sem a menininha, e realmente, quando. é uma extensão, virou uma É, extensão dela, né? E a uma das menina fala, possibilidades, estava falando no grupo com Rosa e as meninas, que quando eles contam, quando eu falei com vocês assim, aí eu fiquei linda, eu só conversava com meu bebê, tem ali uma certa um Dona investimento. Cisa, Tem um investimento além. Então, eu comentei com ela: será que você ficou da ordem do insuportável? Ela riu, ela dá aquela gargalhada novamente, né? Com quem diz. Ela ficou, sim. claro, Naquele momento é como se ninguém pudesse chegar perto, né? E, Alucinose, né? é, É e uma e alucinação. como É. é que é? Me deu a impressão assim que ela entra no estado de alucinose, né? Sim, sim, Ela faz todo aquele. a mãe fez com É, sim. é. E o a gente. universo fica ali dentro dela, né? Só Ela e o bebê, a só barriga, e não ela e o exclui, bebê não exclui, né? exclui Na tudo. O Nossa, outro vira objeto persecutório, né? ela triunfa Vamos escutar. vazia. Sempre ela, se ela está triunfando, o outro não vale nada. Então é uma relação muito que a Rosa falou uma coisa muito que me ficou, foi muito É, até que ponto esse pai não está super idealizado e essa mãe está muito desvalorizada, porque é muito amor no pai e muito ódio na mãe. Então até que é, ponto a gente tem uma cisão também aí. Ponto é. para ô, Vamos Rosa, escutar, Lu, vamos ver né, assim se o alguém quer falar pessoal. alguma coisa, né? Eu acho que vocês também, a gente empolga, né? Porque está muito, Desculpa. muito rico. Alguém quer dizer, quer falar alguma coisa, fica à Pode ser vontade. qualquer coisa, né? Associada. Nossa, para a gente, qualquer coisa. É.
Eu, Qual o impacto que teve, né? A Dani. e Dani, fala, Daniela. E, gente, boa noite. Boa noite, Rosa. Muito bom te ouvir de novo. Sempre muito bom te ouvir. Boa noite, Lu, né? Sou suspeita, gosto demais. Eu trabalhei durante 6 anos, né? Assim, aliás, toda a minha experiência, eu sempre trabalhei muito com pessoas em situação de vulnerabilidade social e crianças, adolescentes. Mas durante 6 anos eu trabalhei com a população egressa do sistema prisional. E durante esse trabalho eu trabalhava muito diretamente com mulheres em cumprimento de pena de privação de liberdade, né? Assim. Sim. E todas, né, sem exceção, muito com histórico de violência, né? Violência intrafamiliar, violência sexual, violência institucional, violência do Estado, enfim, todos os tipos de violência pensáveis e imagináveis, assim. E uma coisa que eu sempre me inquietou muito, desde toda a vida, quando eu comecei a fazer estágio com criança e adolescente, vítimas de violência, é que me parecia que não existia outra via. É, por exemplo, quando chegava criança e adolescente vítimas de violência, eu observava que o agressor, muitas das vezes, seguia a vida dele, né, assim, da forma como sempre seguiu. E a criança e o adolescente é que tinha toda uma rotina modificada, né? Então, por exemplo, as crianças que estavam em situação de risco e vulnerabilidade social, elas passavam por vários equipamentos, né, de garantia de direitos, de segurança, repetindo a história da violência sofrida. Muitas das vezes, algumas delas, né, tinham que sair das casas delas, né, assim, ia morar com um parente, mudava de cidade, e os agressores, muitas das vezes, seguindo a vida deles, assim. E aí, quando eu vou trabalhar com essas mulheres egressas do sistema prisional, eu comecei a observar que a outra opção seria atuar, né? Então, quando essa mulher passou por diversas violências ao longo da vida dela e ela chega nesse lugar onde ela atua, né? Como a paciente trouxe, né? Ele deu 2 tapas nela, ela deu 2 tapas nele. Então, quando as mulheres nesse lugar, já com esse histórico de violência, passam a atuar, elas sofrem ainda uma outra violência, né? Porque elas entram para o sistema de justiça. E quando vocês falavam, me lembrei muito de um caso de uma senhora, uma jovem senhora, né, no sistema prisional, e ela cumpria a pena por homicídio, né? Ela matou um marido dela, depois de anos de violência. E nitidamente uma pessoa, né, com um histórico de saúde mental, sofrimento de saúde mental, sofrimento mental, etc. E as outras meninas da unidade diziam assim: Fulana, depois que matou o marido, ficou abobada. Fulana, depois que matou o marido, ficou abobada. E a história que a gente tinha é que esse marido agredia ela, que esse marido arrastava ela pelos cabelos, pelas ruas, e enfim, ela acabou passando mal e acabou matando esse marido. Então eu fico sempre muito com essas duas cenas, assim, dessas mulheres que sofrem tanta violência e tem que ficar, né, assim, repetindo tudo aquilo que sofreu em diversos equipamentos, buscando auxílio, buscando encaminhamento para abrigo, enfim. Ela, muitas das vezes, acompanhada dos seus filhos, ou elas passando, né, atuando, entrando para o sistema de justiça. Quando vocês trazem o GAC, me pareceu uma terceira possibilidade, assim, sabe, assim, de poder falar, de poder ser ouvida, de poder ser escutada, de poder ser vista, né? Todas as vezes que eu ouço a expressão assim, dar voz a alguém, né, a uma mulher, eu entendo o que a gente quer dizer com isso, né? Assim, de possibilitar que aquela pessoa fale, né? O que talvez ela nunca conseguiu falar. Mas eu fico também muito pensando assim, o quanto de voz que ela já não tinha e foi silenciada, sabe? Então, quando Exato. vocês trazem o GAC, assim, eu penso, talvez seja um lugar não necessariamente para dar voz, porque voz elas já possuem, né? Elas já têm, a gente já nasce com ela, mas talvez de ouvir essa voz que foi silenciada ao longo de toda essa trajetória, né? De escutar, de ouvir, de estar ali com a presença, sabe? Então, eu fiquei muito encantada com essa atuação, né? Assim, de vocês, mas fiquei também com algumas questões que aí eu trago para vocês, assim, né? De como que é esse processo. É, Me identificando com essas mulheres também no seguinte sentido. Como que é para alguém, de repente, que nunca foi ouvida, nunca foi escutada, que teve a voz silenciada, chegar num lugar, acessar isso e como que é deixar de acessar? Então, como que é feito esse encerramento, sabe? Quando chega nos termos das sessões, como que é feito isso, assim? Porque eu fico imaginando, né? Deve ser um processo difícil, assim, você experimentar algo
né? E perceber o quão bom aquilo é, né? O tanto de resultado que aquilo traz, e entender que aquilo ali vai ter uma data para terminar, né? Que aquilo ali vai chegar ao fim, e que talvez ela não vá conseguir, enfim, dar continuidade com aquela analista ou aquele analista, né? Enfim, fiquei pensando como que se dá esse término. Eu fiquei pensando também se dentro dos estudos que vocês fazem, vocês também fazem esse recorte racial. Lá no iniciozinho, a apresentação vocês trouxeram, né, que as mulheres negras e pardas são a grande maioria de vítimas, né, de violência doméstica e tudo mais, mas que a grande maioria das denúncias partem das mulheres brancas. E aí eu lembrei, inclusive, que assim, no sistema prisional, a grande maioria são mulheres negras e pardas, né? Assim, então, que é uma questão também que eu sempre fico observando. Então, por exemplo, essa semana eu estava lendo um estudo falando sobre população em situação de rua, e 88% das pessoas, né, assim, que estão passando pelas audiências de custódia ou em situação de rua, enfim, 88% dessas pessoas são pessoas negras também. Então eu fico pensando, como que é feito isso? Porque se eu olho para o sistema de justiça, se eu olho para os programas sociais e eu observo que a grande maioria desse público são pessoas negras, eu não consigo observar essa mesma paridade em outros espaços tidos como espaços valorizados socialmente, né, culturalmente, assim. Então, por exemplo, quantos pacientes negros, né, vocês, enquanto analistas, possuem na clínica de vocês que não necessariamente vêm desse recorte, sabe? Essas pessoas, elas estão acessando esse espaço de escuta ou elas ainda conseguem acessar somente através de projetos tão importantes quanto esse, sabe? Assim, enfim, eu fiquei com várias coisas, né, assim, na mente mesmo, sabe? Pensando nisso. E o que ficou muito para mim é a importância desse projeto, desse trabalho, né, assim, como é uma outra possibilidade. Então, eu saio, eu descolo desse lugar, né, da vítima, de ficar reproduzindo a minha fala em várias instituições e recebendo vários encaminhamentos, muitas das vezes para atender uma meta, né, de um plano de trabalho. Então, eu tenho que caminhar para o CRAS, eu tenho que caminhar para o Conselho Tutelar, eu tenho que caminhar para o CERSAM, né, mas em que medida que isso é de fato efetivo, esse encaminhamento? Ou então eu entro para o sistema de justiça. Então, acho que o GAC talvez seja essa outra possibilidade, né, assim, de conseguir falar, né, usar a voz que ela já tem e serem escutadas, né. Mas, no mais, muito parabéns, assim, para vocês, eu gostei demais do trabalho, fiquei bem, me senti bem provocada em vários aspectos, assim, bem pensativa, sabe? É. Até gaguejei para Eu falar, fico- que quando eu fico ansiosa, nervosa, eu falo embolada, eu vou falando me ouvindo e parece que eu Não, não estou não, falando tá, nada com tá nada, perfeito. Ótimo, foi mas eu ótimo, espero que Não, Daniela. vocês tenham me entendido. não, Sim, tem muita coisa. Posso, posso sim, responder? Rosa. Poder? Acho que É, é com você. é. Você trouxe muitas questões, né? Então, esse trabalho também que você faz, importantíssimo, né? De fazer, de criar um espaço para quem foi preso, às vezes, muito injustamente, né? Quer dizer, nós, como mulheres, ganhamos, estamos conquistando espaços muito graduais, né? Quer dizer, é, só em 25 que o uso da legítima defesa para o feminicídio, tá, foi aprovado, foi considerado não aceito na justiça, né? O feminicídio não entrar no homicídio geral, de ser separado. Então, temos assim, no vídeo, né, eu coloquei algumas das conquistas, porque a gente, sei lá, temos liberdade e a gente não se dá conta que essa liberdade começou há muito pouco tempo, que a gente ainda está numa luta, né? Isso que você trouxe também, que é a revitimização, né, da mulher, né? A mulher sofreu, e o exemplo que você deu, né, que isso é muito comum, né? A mulher vive, depois acaba, num momento de loucura, acaba e ainda é presa. Nessa linha também, né, nesse caso, por exemplo, desse rapaz que eu chamei de Carolina, né? Dessa, não, dessa moça que eu chamei de Carolina, ele foi violentado,
né? Ele foi espancado, violentado. Ele teve que sair para fugido. Ele largou tudo, largou família, não podia entrar em contato com a família, né? Porque poderia ser descoberto. E então ainda tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para a gente conquistar, né? E realmente, né? A criança passa por a mão de um, conta para o outro, conta objetivamente, conta sem uma sensibilidade, mas com essas pessoas que a gente está trabalhando, eles têm uma delicadeza muito grande, né? Eu acho que muita coisa está mudando, falta muita coisa para mudar. Então, esse ponto concordo, né? Quando a gente chega, né, umas chegam arredia, né, fala alguma coisa, falta, e a falta é muito grande, a gente tem conversado muito sobre isso, então a gente vai de forma delicada. É um projeto que a gente chama de CTI, né? A gente gostaria de estender, mas é um CTI, entendeu? A gente trabalha, cuida e, e é impressionante para mim essa ideia da a terra arrasada. Mas quando você põe água, chove, alguns dias depois floresce. É exatamente isso com o que acontece. Porque muitas vezes é pela primeira vez a pessoa é ouvida. E esse trabalho de conversar de caso a caso nessa supervisão cria um espaço psíquico para o analista atender de uma forma sem receio, né? Quer dizer, presente, de um vivo ali. Então, o que melhora realmente, porque toda equipe, né, é um trabalho voluntário, né, gratuito, voluntário, de colegas, são colegas nossos que têm uma ligação com a comunidade, que querem ajudar. Então, o trabalho melhora, como vocês veem a Luciana aqui, que fala com paixão, que está presente, eu acho que é isso que melhora, né? Que eles sentem que realmente estão sendo ouvidos, né? Quem sabe se a gente vai replicando isso, né? Esse movimento para outras situações que a criança possa ser ouvida, né? Essa mulher e isso que a Luciana colocou também, né? Há uma história. Quando a história pregressa não tem muita violência, as mulheres conseguem sair mais rápido, conseguem perceber a violência, não chega a um limite, até um limite quase de feminicídio, ou às vezes de tentativa que nós recebemos agora como tentativa realmente de feminicídio, cárcere privado, né? mas mas é baseado também numa história de repetição da violência. É por isso que eu usei o CAESE, a gente tem estudado família, né? Alguns casos, né? Nós estamos agora no grupo de criança e adolescente, 3 pessoas que trabalham com família. Então, recebemos um caso agora, a gente vai primeiro fazer um trabalho de um menino que entrou no meio da briga do padrasto com a mãe, e o cara jogou um negócio e ele ficou cego de um olho, né? É, então, e tem situações, mas é impressionante como com essas 12 sessões, inicialmente a gente começou com 8, até no modelo clássico de atendimento. A gente Eu estendeu cheguei já para no as da 12. Fudesse. E o que acontece também é que, assim, dependendo do caso, tá? A gente, assim, se, se o caso caminhou bem, né? E precisa continuar, na maioria precisa, né? A gente tenta ajudar a pessoa a conseguir um encaminhamento.
Tem vezes que o próprio analista se interessa, ele pode pegar o caso, contanto que vai pegar outro, né? E a gente, dentro do possível, faz esse acolhimento, faz um trabalho realmente de finalização, porque é um CTI, né? Se a gente for pegar todos os pacientes, a gente somos um grupo de 20 e poucas, né? Então, mas a gente vai fazendo o que é possível. E os nossos parceiros são ótimos, né? Ótimos mesmo. Posso falar uma coisinha? A Pode, Dani Débora. comentou, porque, Dani, eu concordo com você que é lógico, né, que como a gente sempre quer o ideal, mas isso que vocês estão falando, você imagina uma pessoa que nunca teve um afeto desse numa relação, né, e Devagar. se ela ficou, quando a paciente fica, é porque temos ali um desejo e tem ali um terreno que está realmente querendo viver de outro jeito, brotar de outro jeito. Eu cada vez mais estou aprendendo isso, estou nova na história, né? Mas eu acho que essa moça mesmo que a gente falou, que tu trouxe aqui, semana que vem a gente vai separar, ela já sabe que é a última. E ela foi e falou, mas como eu vou viver agora sem você? E aí a gente traz justamente o tema da vida dela, né? Então, eu acho que eu acho que é pensar o contrário. Imagina se ela não tivesse tido todas essa possibilidade Seria. do projeto que Rosa lançou, né? Então, acho que é o contrário. É a gente poder trazer essa esperança, né? Que muitas ali vão realmente É, de uma forma mais respeitosa. Porque até é, e conta a cultura, né? Porque se a gente for não considerar o psiquismo das pacientes, né? Como é que elas vão enfrentar a cultura que está lá fora? Então é, tem que ter uma mudança interna, né? é. Ou não mudança, um despertar interno. Agora um minuto, agora rápido. Ontem eu estava atendendo, a Rosa nem sabe disso, não sabe. Ontem eu estava atendendo uma outra paciente que ela tem 12 anos e foi abusada primeiro pelo pai, de 4 a 6 anos, e depois pelo companheiro da madrinha, de 10 a 12. Então ela sofreu um abuso sem penetração, mas um abuso sexual. Tirava a roupinha dela, então tá bom. Ela ontem foi a 10ª sessão, 11ª. Quase no final, eu comento com ela assim: Nossa, fulana, você tá tão mais linda hoje, essa roupa. Elogiei. E ela realmente me chamou a atenção. Ela teve uma transformação na tela. Ela fez assim, eu vi o terror dela. Eu vi o terror que ela entrou e o constrangimento. Imediatamente eu lembrei do abusador. Sim, Fui e lancei. Eu falei, você ficou muito desorganizada. Você não gostou do que eu do elogio. Aquele que eu não falei desse jeito, aquele que eu não gosto nem de falar o nome, né? Aquele monstro, ele te elogiava, ela fez assim, muito demais. Então, que lindo. é algo que a gente não sabe o que a Rosa fala, né? A gente não sabe o que vai reverberar, mas ali ela abriu mais uma caixinha que É, estava é, escondida. é. Era Ela isso. ressignificou. Se a gente pegar, por exemplo, todo o meu trabalho, né, quer dizer, seria ressignificar, seria traduzir tudo que ela estava vivendo, né, isso que o Freud nos ensina, né, aquela carta, né, fazer o trauma que fica só a angústia passa a ser traduzido, né? Hum, Passa a ser transcrito, depois traduzido em palavras. Não vai resolver, é, é, não quer dizer que vai sumir o trauma, não é mas isso, o vai elogio, ser. né, Rosa? Só Aí, Luciane, fala, fala, ah, fala, não é só porque assim, eu acho que é o papel mais chato, né? Dizer que o nosso horário está acabou, terminando. não E tem. porque se deixar. Não, eu também quero ficar por aqui, né? Eu acho, eu adorei você, Tá, Lu. achei que Nossa, era que experiência, gente, Mas hoje não é maravilhosa. até 9h30, não, gente. que? feia. Até Vamos, as então 9. vamos até 9h30, vamos? Não, não, mas é uma Vamos. dúvida. É Corta, porque vamos? as aulas do curso de extensão terminam às 21h. Esse não era até 9h30, não? Eu fiquei confusa agora. É, entendi. Mas, Não, podemos ir, vocês topam? Vamos ficar, a gente É. conversa mais aí, ó. Nós temos aí uns 15 Não, aí minutos, a gente bora? escuta também, né? Desculpe, nós estamos É, falando que nós estamos empolgados, né? Mas nossa, porque, Rosa, a experiência, né? Você, a Lu, trazendo, tá? Né? Vai ampliando
essas possibilidades. E eu também só queria dizer uma coisa, assim, sabe? Eu acho que o importante é que hoje, tanto a questão de gênero, ou a questão racial, ela está tendo voz, né? É Nó- isso. as mulheres, os negros, os homossexuais foram calados, né? Foram anulados, foram sufocados, né? Para uma insignificância. E hoje pode-se existir enquanto Sim. pessoa, né, enquanto ser. Então, eu acho que é um processo, como a Rosa falou, é um engatinhar necessário, porque agora não é uma voz, né, é uma presença, é uma existência que está sendo colocada, né? O ser existe, né? Então, acho que essa sensação que está De vindo existência, né? de existência, a mulher existe, o negro existe, né? O homossexual. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de existência. Então, isso Uhum. está tendo essa voz. É. O Tem, importante é que é a al- partir desse é, canal, é. né? Tem alguém que tem Vamos Denise, lá, é né? a Daniele. Daniele. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Daniele, psicóloga. Eu queria perguntar se vocês têm alguma influência da técnica da psicoterapia focada na transferência, a TFP, tendo em vista que Otto Kemberg, né? No princípio ali do vídeo apareceu esse grande psicanalista, também psiquiatra, que cunhou essa técnica, é o pioneiro dos estudos das personalidades narcisistas e borderline. Uhum. Tem alguma influência da técnica da psicoterapia focada na transferência? Não, ele era o presidente da época, né, que aceitou o comitê, né? Ele foi, por isso que a gente colocou, era na gestão do Otto Kemper, a Ralph Joss foi a primeira que a gente chama de chair, né, overchair, quer dizer, presidente do comitê, né? Eu acho que a gente, psicanalista, a gente que fez a formação, a gente utiliza tudo, né? É transferência, no trabalho, no nosso trabalho, é transferência contra transferência, né? A Uhum, cena a analítica ali acontece, né? Com essas pacientes, né? O impacto emocional, né? A comunicação não verbal, as projeções, as identificações projetivas são mais fortes, né? E a comunicação que a gente recebe é via corporal, sensação, imagens que aparecem, figurabilidade, né? Então, do Keber, desenvolveu muito essas ideias do narcisismo, né? Mas eu acho que está presente em todas nós, né? Porque é, uma porque. outra coisa que eu toco muito, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, a gente não vai vestir ninguém com uma teoria. A gente vai Uhum, olhar, observar, ver o que é dessa história, como é que funciona, como é que ela está funcionando, né? Então, eu coloquei vários autores, a gente estuda os uhum, textos, entende, mas na clínica, é como o Bill coloca, é sem memória e sem desejo. Você não vai encaixar teoria nenhuma, você vai ver a paciente. E essa presença viva, né, que também é importante, por isso que é terapêutica. O que muda numa relação, numa análise, é a presença do analista. Ele uhum, está inteiro, né? Ele está olhando para ele, entendendo as emoções e olhando para o paciente. uhum. Não Ok. sei se eu. Sim, só porque é bastante familiar para mim. Eu sou há 16 anos voluntária lá no Ambulatório Integrado de Transtornos de Personalidade do Impulso do Instituto de Psiquiatria do HC, aqui em Sim. São Paulo. Ai, que E a bom. gente trabalha, né, com a técnica da psicoterapia focada na transferência. Às vezes surpreende algumas pessoas, porque se trata de um hospital, portanto, modelo biomédico muito presente, que pensam que os grupos só são da TCC, né? E a gente trabalha com a Que psicodinâmica, bom.
mais os pós-freudianos, a escola inglesa da psicanálise, e a gente faz adaptações na técnica, né, de acordo com a nossa cultura brasileira, né, porque senão a gente também está fazendo colonialismo aí terapêutico, né, para casos muito, muito graves, vulneráveis, então a gente também executa a técnica mais ativa, a gente entende que a personalidade do terapeuta é o principal instrumento, né, de trabalho com mentes muito rudimentares. Quando a colega falou a respeito da voz que já nasceu, mas que é silenciada, mas às vezes é uma mente que não nasceu, né? Que não É, pôde ser vista. Aí a gente faz referência ao Balint, a falha básica, né? Que é importante possibilitar que essa pessoa possa vir a ser, né? Então, exatamente. é uma clínica, acho que do traumático, do limite, das somatizações, do vazio, né? Do difícil acesso. E por muito tempo a gente usou a psicoterapia mesmo no hospital, processual, né? Sem tempo para acabar. E há 4 anos a gente vem usando a psicoterapia breve, né? Que a Daniela perguntou, só que num formato um pouco diferente de 12, de 6 ciclos de 12 sessões. Então a gente muda terapeutas para pacientes que têm o conflito primordial do medo do abandono, né? Que são essas pessoas com esse diagnóstico. E a importância de eles deixarem pessoas entrarem no mundo mental, né? Porque eles acabam bloqueando vínculos por tão traumatizados que foram nessas relações, né? E pessoas que sejam disponíveis, preparadas, afetivas, né? Então, só para dizer que é possível fazer um formato de psicoterapia breve, né? Justamente para poder internalizar um bom objeto e poder ter esperança de próximos, É, né? é. Próximas É Dá um isso. introjeções. modelo, né? É um Isso. modelo, né? Mas eu acho que a gente está falando da mesma coisa, né? Porque eu quero Exatamente. referência, né? Mais um dos, né? Ballet, todos é isso, né? Então não tem como fugir. Pô, mas é muito bonito ouvir você falar do seu trabalho. É. É isso, né, Rosa? É a transferência que é o nosso grande instrumento. Né? É isso que Freud trouxe para gente. Muito. Transferência e nossa contra-transferência. Se não ficar atenta à contra-transferência, a gente atua, né? Uhum. Né? Atua consciente, como toda atuação é inconsciente, né? Como aconteceu com a Luciana, que depois ela se deu conta do que ela fez, né? E pôde reparar. E isso também, quando acontece uma coisa dessa, quando a gente tem a humildade de reconhecer, isso é importantíssimo para o paciente, né? Você reconhecer um erro, né? O Ehnectman do Cassola, né? Agora, pacientes borderlines, né, Daniela, é uma outra estrutura também, né? Mais complexo, né? Porque uma coisa é você fazer uma sessão de 8 a 12 sessões, né? Um ciclo, né? Com pessoas, vamos dizer, né? Mais narcísicas, mas ainda no pé ali, né? Na saúde, não nessa cisão. Agora, borderline, né, Rô, não é brincadeira, né? A coisa já pega, Mas né? a gente pega de tudo, né? Vocês falam de configurações muito A gente, semelhantes, né? E a gente sabe é, que as mulheres, especialmente, se envolvem em parcerias bastante nefastas, né? Ciclos repetitivos de violência. Então, elas tanto podem sofrer violência como praticar também, provocar, né? é, É. Então, perpetrar. Então, é. mas tem toda uma estrutura, né, de um hospital, de um grupo especializado para possibilitar que essa psicoterapia aconteça, né? Então, também até porque a gente precisa admitir novos pacientes a cada 2 anos, né? E a ideia é a gente não admite sem que a família possa participar, um membro da família. A gente entende que se não tiver intervenção, ainda que o paciente seja adulto, a gente só trabalha com adultos, né? Nesse ambulatório. Se a família não participa, ela volta, Necessidade, a família tem que estar junto, né? é, Esse mesmo se tratando de adultos. é igual É, criança, a família tem que estar nós junto. também trabalhamos, né? Quando a criança é abusada, né? A gente já trabalha com a criança ou adolescente e as mães, a mãe, né? No sentido também de romper essa situação. E o que a gente vê que a história é uma repetição, né? É, muitas vezes essa própria mãe foi abusada e Hum. negou e teve e não pôde falar. Então, às vezes até nós já pegamos alguns casos, né,
que a menina, na realidade, não tinha sofrido um abuso. Foi ou um toque, alguma coisa, que a mãe, muito angustiada, criou uma situação difícil, né? Então, a gente vai assim, vem o caso, a gente dá uma avaliada e encaminha, né? Uhum. E É, agora estamos com pessoas, como eu falei, que trabalham com família, e essa situação em que a família toda presenciou, vamos dizer, a violência, né? Tá todo mundo traumatizado. Eu tô, nós vamos ter um primeiro trabalho de família para poder ser falado, e depois, se precisar, a gente vai encaminhando, né? Se a gente tiver disponibilidade de pessoas, atende a mãe, atende a criança. Tivemos uma experiência dessa, né? E que a mãe tinha mãe e duas crianças. E esse é um caso terrível, que o pai batia muito, houve tentativas de homicídio, né, de homicídio, feminicídio. A filha era uma menina de 12 anos e uma outra criança de 5 anos. A criança de 5 anos falava totalmente difícil de entender, né? Juntava as palavras, né? E brigava, gritava, fazia. E eles conseguiram sair da casa, né? Que o pai bebia e era violento com todo mundo. E a menina de 12 anos, né? Era a pessoa mais bem estruturada, impressionante. Organizou uma fuga. Então, quando o pai chegou bêbado, já tinha pedido um conhecido para elas fugirem, elas ficaram na casa dessa pessoa, depois denunciaram. Na denúncia, foi solicitada uma medida protetiva e um trabalho que eles vão para algum lugar, né, de proteção da justiça. E nós atendemos a mãe, atendemos a menina, atendendo a pequenininha, porque a pequena reproduzia toda numa identificação com esse objeto agressor. Ela, ela batia na mãe, fazia ela batia no colégio, né? E, e a gente fez um trabalho muito interessante. Eu até apresentei esse caso na SPPA, quando o Cabré teve agora. Muito interessante, né? hum, E, que- então tá bom, eu também quantos não quero. casos, né? Quantos casos, É, né? Vai, é. mas é uma E, pena que a gente vai ter que não, desistir, lógico. parar, né? Já temos um minuto, até a Daniela queria falar um pouquinho, mas a Então, gente tem só um minutinho, Daniela e a Rosa para encerrar, não? Quero ver se Quer encerrar, Rosa, só agradecer. agradecer, o Lucas Aí agradecer, o não vai falar Lucas, nada. o quero Lucas quer falar. agradecer, É, agradecer você, Rose, você, Luciano, por ter presenteado a gente essa noite aqui em nome da equipe Comunidade Cultura, né? Muito obrigado, foi uma noite muito rica, que aprendi muito mais uma vez, né? Fico com muita vontade de participar do GAC também, quem sabe. ai, participa, eu estou precisando, participa desse GAP que para os homens, né? Que Isso. aí a Também gente no vai Vale do Lugar para os estudar Homens, e a gente já tem alguns pacientes, mas primeiro tem que formar, né? Vamos Seria fazer muito outro, bom. precisamos falar sobre É, essa coisa, né? masculinidade, Essa machosfera, né? mas ô Ai, muito bacana. Me Olha, perdoa, agradeço a todos. Oi, Daniela. me perdoa. Era sobre esse GAC homens. Desculpa, gente, me perdoa. Ah, Era sobre o tem GAC dos homens, de deixar aqui a pedra cantada, para quando isso acontecer, né? Porque eu vi que ainda está numa fase de construção, para de repente trazer também para esse espaço, porque a gente sempre discute prazer. muito o lugar da vítima, né? Das violências que ela sofre, mas é, acho que pensar também esse lugar, né? Desses é, homens, desse lugar de quem agride, vai ser muito bacana, era isso. Desculpa. é. Vamos falar Esses disso, casos que né? a gente recebeu agora são vítimas.
da E violência nós vamos ter que feminina. falar sobre isso também, né, Rosa? Esse outro lado da moeda, né? É. Olha, boa noite a todos. Luciana, Rosa, mais uma vez. Lucas, obrigado pelo esse espaço, né, do Comunidade Cultura. E vocês também, né? Vão até agora o nosso próximo encontro, tá? É. Boa Quem noite sabe a se a todos. gente não forma um grupo de estudo aí na sociedade, Nossa, nós vamos batalhar para isso, Rosa. Vou um batalhar para feminino e isso, pode deixar. masculino, né? Nós vamos trabalhar para isso. Tá. Um abraço, Tchau, Rosa. gente. Obrigada. Boa Obrigado. noite Um a abraço, todos. Tchau, pessoal. tchau.